Se você vai fazer o concurso para auxiliar de promotoria do Ministério Público de São Paulo ou algum concurso da VUNESP, é meu convidado a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ajudar a interpretar e a fazer os cálculos de maneira mais rápida de questões que estarão na prova. Pode me cobrar depois se não cair nenhuma dessas questões na sua prova, combinado? Então vamos fazer a primeira questão aqui, ó. Uma empresa deu férias para 84% de seus vendedores durante a última quinzena do ano. Do total de vendedores que permaneceram em serviço, 30% ficaram responsáveis pelas visitas aos atuais clientes e os demais 28 vendedores ficaram responsáveis pelo controle de estoque. A diferença, vamos dar uma grifada nessa diferença aqui, ó. Já vamos grifar isso aqui, porque isso daqui é onde está hoje a maior parte das pegadinhas da VUNESP, tá? A diferença entre os vendedores que entraram em férias e os vendedores que permaneceram em serviço é igual a essa questão é maravilhosa. Você vai sair dessa questão muito maior do que chegou aqui. E se você gostar e entender a minha explicação, eu vou te pedir humildemente um like para eu sentir que esse conteúdo ajudou você. Vamos combinar assim? Então, beleza. Vamos lá. A gente não sabe a quantidade de funcionários dessa empresa. Então, a gente vai chamar isso de X. O que o problema está falando para a gente? Ele está falando que a empresa deu férias para 84% desses funcionários. Na matemática, o D, o do é conta de vezes. Então, 84% de vezes esses vendedores que a gente não sabe quanto é. E aí entra uma parte que é muito comum dentro da VUNESP. Ele fala do total de vendedores que permaneceram em serviço. Esse do está funcionando como conta de vezes. Ele está falando que 30% foram responsáveis pelas visitas. Então vamos pegar e transformar essa parte da língua portuguesa na linguagem matemática, fazer a interpretação dessa passagem. Você concorda que se 84% saíram de férias, ficaram trabalhando 16% dos funcionários? Essa turma aqui, ó, tá trabalhando. Beleza? Então a gente tem 16% dos funcionários trabalhando. E esses 16% que estão trabalhando, 30% vai ficar responsável pela visita. Então eu tenho que calcular 30% de quem está trabalhando. Eu não vou conseguir calcular 30% de quem está de férias. Então esses 30% a gente vai multiplicar aqueles que estão trabalhando. Você notou essa montagem? Então eu tenho 30% dos que ficaram trabalhando, cuidando das visitas. Olha que visão bonita. Tranquilo até aqui? Então, 30% dos que ficaram trabalhando estão nas visitas. E aí ele vem e dá um número para gente. Ele fala assim, ó, e os demais? Os demais o quê? Os demais que estão trabalhando. E aí a gente vai ter que ter a parte finalzinha dessa interpretação. Olha só, ele fala de 28 pessoas, né, 28 vendedores ficaram responsáveis pelo controle de estoque. Então vem comigo, vamos encadear bonitinho o nosso raciocínio. A gente sabe que 16% ficou trabalhando e que 30% ficou responsável pela visita dos clientes. Se 30% ficou responsável, quanto ficou livre para fazer outra função? Então, do outro lado, você deve ter falado para mim, professor, se tem 30% envolvido com visita, 70% está fazendo outra coisa. É isso mesmo. Então, eu tenho aqui 70%, mas 70% de quem? Daqueles que estão de férias ou daqueles que ficaram trabalhando? Os que ficaram trabalhando, né? Então, é 70% de 16% dos funcionários. Então, essa turma aqui continua sendo aquela turma que está trabalhando, e essa parte de 70 aqui está no controle de estoque. Percebeu que quando eu somar o 30% lá de cima com 70% ali de baixo, eu fecho 100% do grupo de funcionários que permaneceu trabalhando, justamente os 16%. Para muita gente, isso não faz muito sentido, eu ter 70% de 16%, mas é por isso mesmo que a VUNESP coloca demais esse assunto nas provas, porque mexe e quebra um pouco aquela habilidade que muita gente tem de trabalhar com a porcentagem e faz essa questão ser uma questão crucial para selecionar
quem vai entrar para trabalhar no Ministério Público e quem não vai. Percebeu o valor dessa questão? Ela te coloca dentro dos aprovados. Ela faz você conquistar esse cargo público. E para onde a gente tem que ir agora? Esse número de pessoas que foram trabalhar com os visitantes, a gente não sabe, que foi visitar os clientes, né? Mas a turma que ficou controlando estoque, eu sei quantos são. Então, essa conta aqui, que é o 70% de vezes, né? 16%, ou aqueles 70% dos que ficaram trabalhando, a gente sabe que a gente pode igualar a 28 vendedores. Fechamos a questão, porque agora surgiu uma equaçãozinha ali para a gente trabalhar lindamente. Beleza? Então, essa estrutura vai cair na prova e vai ser uma questão que muita gente vai errar. Como a gente vai fazer para calcular esse X? Eu gosto muito de trabalhar na forma fracionária. Então, a porcentagem eu transformo numa fração centesimal. Então, eu pego 70 por 100, 70%, vezes 16%, 16 por 100, vezes x, e isso tem que ser igual a 28 funcionários. Vou cancelar esse zero com esse zero e agora eu vou isolar o x. Quem está multiplicando o x vai para o outro lado da igualdade dividindo, e quem está dividindo vai para o outro lado multiplicando. Com isso eu fico com um x isolado. 28, quem está dividindo é o 10 vezes 100, vai dar 1.000, vai ficar 28.000. E aquele 7,16 que está multiplicando o x do outro lado, dividindo, vai ficar 7 vezes 16. Agora eu vou trabalhar na simplificação. Por quê? Porque eu sou um professor de cursinho e preciso ajudar você a chegar na conta, na resposta mais rápido. Resolver essa continha aqui bem rapidinho. Quando você vê o 28 em cima e vê o 7 embaixo, não é a tabuada do 7? Então eu dividi esse 28.000 e esse 7, os dois por 7. 7 por 7 vai me dar 1. 28, se dividir por 7, vai dar 4. E sobram 3 zeros ainda, então dá 4.000. Olha que lindo. Ali em cima, 4.000 e o 16, você não consegue ver uma tabuada do 8 aí? Ó, o 8, o 16 está lá. Se eu dividir em cima e embaixo por 8, quanto o 16 vai dar quando eu dividir por 8? Vai dar 2. E o 4.000, pega esse 40 aqui, ó. 40, se dividir por 8, vai dar 5. E você coloca os 2 zeros que sobrou. Viu? Você começa a namorar os números e chega na resposta rapidinho. E agora é dividir 500 por 2, é a metade. Então a gente chega à conclusão que esse x é igual a 250. Aqui, eu vou até te fazer uma pergunta. Você lembra qual que era a pergunta desse problema? Muita gente, até porque está ansioso, está ali fazendo a conta, esquece do que a questão pediu. Acha esse 250 e olha nas alternativas. A Vunesp deixou aqui barato. Ela não colocou o 250 entre as respostas, mas ela costuma fazer muito isso. Então, cuidado. Você chegou no X, esse X não necessariamente é a resposta do seu problema. Volta lá, faz o que eu sempre peço. Respira, volta no enunciado e vê o que a questão está pedindo. A questão está pedindo a diferença, ou seja, fazer uma conta de menos entre quem entrou de férias e quem continuou trabalhando. A gente tem duas porcentagens. Férias é 84% de X, que agora a gente sabe que é 250. E trabalhando é 16% de X, que agora a gente sabe que é 250. Essa parte da visita e do controle de estoque já não é mais interessante para a gente. A gente só precisa calcular quantos entraram de férias e quantos continuaram trabalhando. Eu vou escolher, porque eu acho que seria mais simples, na minha opinião, tá? Trabalhar com o menor valor da porcentagem. Então eu vou calcular quem entrou de férias. Quem entrou de férias é 16%, ó, de novo por 100, vezes o total de funcionários, que agora a gente sabe que é 250. Então aqui, férias não, né? Férias não, professor. Eu vou calcular quem continuou trabalhando. Ah, maravilha. Então tá aqui, ó. A gente erra mesmo, normal, tá? Então eu sei que 16% continuou trabalhando. Por quê? Porque eu acho que aqui o número vai ficar um pouquinho menor e a gente vai facilitar as nossas continhas. Mas você podia muito bem calcular 84%, tá? De novo, você tem zero em cima, você já simplifica com zero embaixo. 25 e 10, pura tabuada do 5. Então eu vou dividir em cima e embaixo por 5. O 25 por 5 me deixa 5, 10 por 5 me deixa 2. 16 dá para dividir por 2 e é de boa, vai me dar um 8. O que sobrou para calcular? 8 vezes 5. A gente sai com um lindo 40 aqui. Então a gente chegou à conclusão que 40 pessoas ficaram trabalhando. Quantos funcionários a gente tem nessa empresa? 250. Então se eu tirar 200, pegar 250 e tirar 40, eu vou chegar em 210.
Então vamos lá, vamos deixar bem bonitinho aqui. Essa turma trabalha 40, 210 férias. O que ele quer? Ele quer a diferença entre quem está de férias e quem está trabalhando. Então a conta é 210 menos 40, a gente sai no 170. E aí um sorrisão no rosto, carimbando a Charlie aqui. Esse ponto faz muita diferença. Então, é isso daí. Eu vou aplicar aquela segunda porcentagem apenas no grupo, né, naquela porcentagem que ficou trabalhando. Viu que bacana? E essa questão aqui abre muito a nossa visão. Eu tenho que ter 30% de quem está trabalhando, que é 16%. E aí a gente desenvolve essa continha e chega nessa resposta, e isso ajuda você demais, beleza? Se a explicação deixou isso aqui mais claro, deixa eu sentir desse lado aqui com a sua curtida, pode ser? Então curte o vídeo, eu vou olhar, vou ver um joinha lá, falar, opa, o meu vídeo ajudou, pelo menos você aí. E cada segundo que realmente você deixar aqui comigo é esse comprometimento. Então vamos aproveitar para cair para mais uma questão? Essa daqui também, outra que eu vejo um potencial enorme de ser cobrado na prova de auxiliar de promotoria e é muito comum dentro da banca Vunesp. Diz o seguinte, ó: a escala de um mapa é de 3 para 10 milhões. Thaís mediu com sua régua a distância entre os dois pontos nesse mapa e obteve 6,9 centímetros. A distância real entre os dois pontos que Thaís usou é de novo, eu acho que vai ter uma questão de escala muito parecida com essa daqui. O que é a escala? A escala ela vai estabelecer uma relação entre o objeto e o real. Isso pode ser mapa, pode ser miniatura, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa admite uma escala. É você pegar aquele negócio lá do tamanho real e fazer ele com as suas dimensões diminuídas. Então a escala estabelece exatamente isso. Eu vou ter uma relação de 3 para 10 milhões. Tá? De novo, o número de cima é no objeto, nesse caso, eu já vou marcar aqui, é no mapa, e aqui é no real. Aí eu pergunto para você o seguinte, é 3 o quê? 3 centímetros? Não é não. 3 metros? Também não é não. Ah, então, professor, é 3 quilômetros? Também não é. Então é 3 o quê? 3 qualquer coisa. Como assim qualquer coisa, professor? Pois é, se eu for nesse mapa e colocar 3 palmos, eu fui lá no mapa, coloquei 3 palmos. Sabe quantos palmos eu vou ter no real? 10 milhões. Essa é a relação e isso é a beleza da escala. Então, a unidade que eu colocar no objeto, ele vai representar a mesma quantidade no real. Sabe aquela miniatura que a gente compra de carrinho? Vem lá 1 para 20, geralmente vem assim, né? É a mesma notação, tá? 1 para 20. É a mesma coisa que escrever 1 sobre 20, assim, ó. O que significa isso? Se você for nesse objeto e colocar 1 polegar, quantos polegares vai equivaler no objeto real? Se você pensou e respondeu 20, você dominou a escala. Então a escala é exatamente isso. É o que eu colocar no objeto, eu vou obter no real. Tem mapa que ele já vem lá marcado, 1 centímetro para 15 quilômetros. Isso é diferente. Essa razão aqui, essa escala, ela está com as unidades de medida. Então, de fato, se você medir 1 centímetro no mapa, você vai ter 15 quilômetros lá no mapa. Mas observe, tem unidade de medida ali. Na de cima não tem. Então, a de cima é aquilo que a gente chama de escala adimensional. Tá? Adimensional. Então, pegue esse bizu. Se ele colocar uma escala com as unidades de medida, aí você não vai sofrer. Ela vai colocar 6,9 centímetros, o que você tem embaixo já vai sair em quilômetros. Nessa daqui, adivinha, é a questão que a Vunesp cobra, não vai acontecer isso. E aí muita gente vai se embolar com essa questão e vai jogar fora toda essa dedicação e todo esse tempo até a data da prova. Você não, né? Você está fazendo a escolha certa em estar aqui comigo. Vamos fazer o seguinte, vamos puxar uma igualdade, como isso é uma escala, isso é uma razão, a gente pode puxar uma proporção. Por quê? Porque eu tenho uma medida que ela usou no mapa. E a gente sabe que mapa é o objeto. E o objeto sempre fica na parte de cima. Então eu vou colocar 6,9 centímetros na parte de cima. E eu vou obter o que eu vou ter no mapa, né, no real, né?
que vai ser o x, aqui é a distância real. Fechou? Porque se ele desse a distância real, esse valor eu colocaria embaixo. É sempre assim, em cima o objeto, embaixo o real, tá? Montamos uma proporção. Agora é sucesso, é multiplicar em cruz. Então esse 3 vai multiplicar o x, vai ficar 3x, e aqui eu já vou resolver essa continha, tá? Essa vírgula eu vou puxar para a direita. Por que eu consigo puxar para a direita? Porque eu tenho como multiplicar por múltiplos de 10. Tá vendo aqui? Eu tenho um monte de zero aqui. Então, eu vou puxar essa vírgula para a direita e vou consumir um desses zeros. É como se eu tivesse usado esse zero para multiplicar por 10. Então, multipliquei por 10, puxei a vírgula para a direita. Pronto, agora eu já estou imune ao maior erro aqui dessa questão, que é justamente essas casas decimais. A gente tirou um zero dali. Vamos contar quantos zeros sobraram? Bora. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser esse 69 com 6 zeros. Então a gente obteve aí 69 milhões. Aquele 3 que está multiplicando, a gente puxa lá para o outro lado, né? Joga para o outro lado. Ele vai, felizão, dividir esses 69 milhões. Vou dividir 69 por 3, isso vai me dar 21, e eu vou manter esses 3 zerinhos aqui, ó, bem bonitinho. Então a gente obteve 21 milhões de quê? 21 milhões de centímetros. Aí você olha para as alternativas, não, eu falei errado, 23. Ô, professor, errou na tabuada. Aí ninguém merece, né? 23 milhões de centímetros. Aí a gente olha para as alternativas e fica com o coração quentinho. A gente está indo no caminho certo, 23 milhões. Só que aí muita gente vai falar, e agora? Como é que eu vou sair desses centímetros e vou lá para o quilômetros? Então eu vou aproveitar para deixar isso aqui bem mais completo que você merece. Eu vou colocar todas as unidades de medida aqui e vou te dar uma frase para te ajudar, beleza? Então vamos lá. Eu tenho o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro, beleza? Eu gostaria que você gravasse essa frase. Eu já fiz muita cagada, mas Deus cuida de mim. Olha que bonitinho. A frase até, né? Quem nunca fez cagada e escapou ileso, por quê? Porque tem alguém cuidando lá de você. Eu acredito em Deus, então Deus está cuidando de mim. Eu já fiz muita Vamos lá, vamos dar uma grifadinha aqui, ó. Eu já fiz muita cagada, mas Deus cuida de mim. Ó, o de mim aqui, ó. Todas as unidades medidas nessa frasezinha, que é para você na prova lembrar disso. Pessoa, caramba, como é que escreve mesmo? Já fiz muita cagada, mas Deus cuida de mim. Coloquei todas as unidades de medida. Agora eu vou trabalhar para sair desses centímetros e chegar numa das alternativas. A gente tem metros e tem quilômetros ali à nossa disposição. Vamos ver o que a gente consegue fazer. O que eu vou mostrar para você aqui, ó? Esse número, né, esse número de 23 milhões aqui, ó, ele tem uma vírgula. Essa vírgula está escondidinha lá no final. Não preciso colocar ele porque é o número inteiro. E o que acontece? A gente está bem nessa posição aqui, ó, tá? A gente está nos centímetros, a gente saiu aqui em centímetros. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai andar essa vírgula para a esquerda. E conforme a gente andar para a esquerda, a gente também vai andar nas unidades de medida. Então, quando eu puxar essa vírgula uma casa para cá, eu saí do centímetro e fui para o decímetro. Beleza, quando eu puxar essa vírgula mais uma casa para cá, eu saí do decímetro e cheguei em metros. Então, em metros, eu teria 230 mil. Não é nenhuma das alternativas que a gente tem ali. Tem 23 e 230. Não é. Vou puxar mais uma vez. Se eu puxar mais uma vez, eu cheguei no decâmetro. Então, puxei mais uma vez, estou no decâmetro. Puxei mais uma vez, estou no hectômetro. Então, agora eu estou no hectômetro. Puxei mais uma vez, cheguei no quilômetro. Puxei mais uma vez, cheguei no quilômetro. Então, legal, se você conhece, era fazer o seguinte, ó. Se você conhece, você vem, ó, pegou a vírgula aqui, ó. A vírgula tá aqui, né? Puxei para cá, estava em centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Ou conta quantas unidades você precisa chegar até para chegar no quilômetro. Ó, 1, 2, 3, 4. Então você vai tirar aqui, ó, 1, 2, 3. Ih, falei besteira, peraí. Cadê? Ou conta, né? 1, 2, 3, 4. 5 para chegar no quilômetro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 para chegar no quilômetro. Agora eu acertei. Então você conta quanto você precisa para chegar até o quilômetro.
você vai ter que andar 5 unidades de medida, você tira 5 zeros aqui. Então, seja dividindo, seja deslocando, seja contando, você precisa chegar com segurança nessa resposta. Agora, a gente tem aqui, deslocando o número, andando ali nas unidades de medida, a gente tem total certeza que a gente está com 230 quilômetros. Vamos carimbar a eco, é o ponto, é a alternativa dessa questão. E perceba que qualquer errinho que a gente cometesse, a alternativa estava esperando a gente. Isso é prejuízo, porque você não sabe que errou. Você chegou num valor, o teu cérebro vai falar, meu, você acertou, preenche no gabarito e bora. Então, quem fizer uma questão dessa com muito cuidado, vai estar realmente colocando o nome no dinheiro oficial. Beleza? Vamos para o próximo? E se você que está aí lutando, diz, eu vou até fazer aqui uma observação importante para você, tá? Para você que realmente quer entrar no Ministério Público. Se você olha para o edital, vê que é um concurso de nível fundamental e fala assim, as questões vão ser, pô, de boa, nível fundamental, você está completamente enganado. Ninguém vai pagar um salário de quase R$ 6.800 com home office, com bônus de produtividade, em home office, tá? Tem bônus de produtividade. É um cargo muito necessário dentro da estrutura do Ministério Público. Eles não vão querer colocar lá qualquer um. Eles querem, nesse concurso, selecionar os melhores. E a seleção dos melhores virá pelas melhores notas em matemática. Então, se você quer muito entrar no Ministério Público, você quer muito, você quer terminar esse ano aqui concursado com estabilidade num órgão de tamanho prestígio que é o Ministério Público, se dedique na matemática. E se a minha didática está te agradando, já confere na descrição do vídeo e no comentário fixado um curso que eu fiz exclusivo e focado no concurso do Ministério Público. Cada questão, cada segundo, eu fiz para ajudar você a dominar, a interpretar e a calcular de maneira mais rápida que a grande maioria, para você sair dessa prova com mais questões e cravar de vez o seu nome no Diário Oficial. Se você realmente quer olhar o Diário Oficial e virar o seu nome entre os habilitados e gostou da minha didática, já me escolhe como seu aliado. E você não vai estar comprando um curso, você vai estar comprando uma parceria. Eu já faço um acordo com você aqui de antemão. Você me dá 7 dias. Se depois de 7 dias você não aprendeu nada comigo, me chama que eu devolvo o dinheiro para você, 100% do dinheiro. Beleza? Então é zero risco para você. Se você fizer o curso, aprender a matemática e dominar as questões, o seu nome vai para o dinheiro oficial. Se você não gostar do curso, você recebe o seu dinheiro de volta. Você não perde nada, é zero risco. Você vai ganhar dos dois jeitos. Ou fica com o seu dinheiro de agora, ou conquista sua vaga lá no futuro. Aí é a nossa didática que vai determinar isso. Combinado? Então vamos terminar aqui fazendo uma questão muito clássica, que vai estar na prova também, garanto para você. Depois você me cobra. Tá aí. Daqui a pouco vai vir a prova. Você pode voltar aqui e falar, professor, não quero nada do que você ensinou. Beleza? Mas eu garanto, vai cair. Do número total de folhas impressas em determinado dia em um escritório, a impressora de Luiz imprimiu um quinto. Olha só, de novo, o número total, não sei quanto é. Vou chamar isso de X. Eu vou ter que chamar de X. Eu não sei o total de folhas. Mas ele fala aqui do número total, a do Luiz imprimiu um quinto. Um quinto do total. Um quinto vezes X. A impressora de Ana imprimiu 3/4 do que não foi impresso pela impressora de Luiz. Clássica da Vunesp. E a impressora de Leonardo imprimiu 140 unidades restantes. Dessa forma, o número de folhas impressas pela impressora de Ana foi igual a... Essa questão é muito idêntica à questão número 1, só que com a ideia de fração. Vem aqui comigo. O Luiz, tá? Vamos pegar aqui, ó. O Luiz, ele imprimiu um quinto das folhas. Não sei quantas folhas são, então vou chamar de X. Se ele imprimiu isso daqui, restou quanto? Em fração. Fração é o seguinte, número de baixo, eu dividi em 5 partes. Número de cima foi o quanto eu peguei. Então eu dividi algo em 5 partes e peguei uma parte. Se eu fiz isso, quanto que restou na forma de fração? Mesma coisa, eu continuo tendo as 5 partes que eu dividi, só que restou então 4 partes. 4 quintos de x, beleza? Então, se Luiz imprimiu um quinto, não foi impresso 4 quintos. Só que aí vem, a impressora da Ana, ela imprimiu 3/4 do que não foi impresso pela folha do Luiz, pela impressora do Luiz. Então, a Ana imprimiu 3/4
daquilo que não foi impresso pelo Luiz, que é 4/5 de x. Por que que eu falei que essa daqui é muito parecida com a da primeira? Porque o Leonardo, ele vai imprimir o restante das folhas. Então, vem comigo. O Luiz não ficou faltando imprimir 4/5? Então, falta ser impresso ainda 4/5, que é a mesma ideia daquela turma que estava trabalhando. Então, pensa comigo, 1/5 saiu de férias, 4/5 continuou trabalhando. Então, a Ana é 3/4 de alguma coisa, o Léo é o que sobrou. Então, se a Ana imprimiu 3/4, o Léo deixou de imprimir, o Léo imprimiu, desculpa, 1/4, fechando a fração daquilo que faltava ser imprimido, ou impresso, que no caso é 4/5 de x. Essa visão é um bizu espetacular. É aquilo que eu chamo de questão resto do resto. Quando você tem 3 operações, desse modo você mata essa questão muito fácil. Por quê? Leonardo imprimiu 1/4 daquilo que ficou faltando ser impresso, 4/5, e eu sei que ele imprimiu 140 unidades. Esse 4 cancela com esse 4, olha que lindeza. E esse 5 que está dividindo passa para o outro lado para multiplicar. Quem é meu aluno nem multiplica. Por quê? Eu vou deixar desse jeito, já que eu quero descobrir quanto foi que a Ana, né, cadê? Ana imprimiu. A Ana imprimiu 3/4 de 4/5 de x. Então, o que que vai acontecer aqui? Eu vou pegar esse 4, vai cancelar com esse 4 aqui. Então, eu vou ter que 3/5 do que tinha que imprimir, x. Quem é o x? 140 vezes 5. Esse 5, você simplifica com esse 5, e 3 vezes 140 vai ficar 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. 420, você carimba a eco. Eu garanto para você, você pegando essa estrutura que eu ensinei aqui, e eu treino muito mais no meu curso, você vai resolver uma questão que a maioria vai levar muito próximo, até mais de 3 minutos, você resolve em 1 minuto. Ah, professor, mas eu gosto de fazer o jeito mais clássico. Eu também ensino a fazer o jeito mais clássico. Como é que seria o jeito mais clássico? O jeito mais clássico seria a gente fazer o quê? Fica aí que vai compensar, hein? Sai não. O que que seria o jeito mais clássico? O jeito mais clássico é essa abordagem aqui, é colocar todas as frações. Então eu teria 1/5 das folhas sendo impressa pelo Luiz, mais 3/4 daquilo que não foi impresso, então seria 3/4 de 4/5 sendo impresso pela Ana, então de x também, ó. O que o Léo, perdão, o que o Luiz imprimiu, 1/5 de x, mais o que a Ana imprimiu, 3/4 do restante, 4/5 de x, mais o que o Léo imprimiu, que é 140, isso tem que dar o total de folhas que a gente vai chamar de x. Isso aqui eu chamo de receita de bolo. Vamos fazer essa visão? Bora lá. Eu vou simplificar esse 4 com esse 4. Eu já saio aqui em cima, então, com o único denominador sendo o 5. Como eu tenho uma soma de frações, eu vou tirar o MMC dos dois lados. Esse MMC vai ser o número 5. 5 divide por 5 vai dar 1, que multiplica 1x, x. Mais 5 divide por 5 vai dar 1, que multiplica 3x, 3x. 5 divide por 1 vai dar 5, que multiplica 140. Não multiplica, só representa. 5 divide por 1, 5, multiplica x, 5x. Tirou dos dois lados, a gente dá aquela simplificada. X mais 3x vai dar 4x. Esse 4x, eu vou mandar lá para o outro lado, ele vai subtrair. Vai ficar 5x menos 4x, vai dar x igual a 140 vezes 5. Como a gente achou aqui, só que muito mais rápido, sem ter que tirar o mínimo, não é nada disso. Se a gente fizesse essa conta, tá? Só para quem ficou curioso, ficaria x vezes 140, vai dar 700. E como eu quero calcular aquilo que a Ana imprimiu, a Ana imprimiu 3/4 de 4/5 de 700. Esse 4 significa com esse 4, 700 dividir por 5, volta para onde? Volta para o 140. E 3 vezes 140, a gente volta para o 420, tá? Então aqui, eu te passei as duas visões. Aqui é a visão segura. Sim, vou ensinar a fazer desse jeito aqui. Porém, aquela resolução, por ser uma questão muito clássica da VUNESP, compensa demais você dominar. Justamente porque se cair na prova, você viu, peraí, um cara fez isso, esse fez parte do que sobrou, então o que está faltando para fechar essa parte, o que está faltando para fechar os 3/4, nesse caso 1/4,
daquilo que ficou sobrando, nesse caso 4/5 de X, é o que o Leonardo fez. Igual a 140, já simplifica, já sai no valor do X e você passou muita gente, tá? Se você gostou da resolução dessas questões, que vai estar assim na sua prova, deixa um like aqui. Quer conhecer um curso que foi feito para ajudar você, uma verdadeira aliança, uma verdadeira parceria? E depois você pode, entra no grupo, conhece lá o pessoal, todo dia está todo mundo se ajudando e compromisso total com a sua dúvida. Se você mandar a questão no grupo, em 24 horas, eu coloco a resolução e só paro quando você entender, beleza? O objetivo é 2026, você nomeado, 2026, você é um integrante do Ministério Público num excelente cargo. Imagina, um home office. Ah, até eu quero, viu? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.